Agora nos destaques internacionais, trazendo um pouco do registro do conflito que a gente está vendo entre Estados Unidos e Colômbia. A gente tem um destaque novo aqui diretamente do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desistindo de reagir à ameaça de taxação dos Estados Unidos. Ele que anunciou na noite desse domingo que aceitou todos os termos propostos por Donald Trump em relação aos estrangeiros colombianos ilegais, informando que o impasse ali foi superado e que serão mantidos os canais diplomáticos de diálogo para garantir os direitos, o interesse nacional e a dignidade dos cidadãos. Dentro dessa polêmica que a gente acompanhou ao longo do fim de semana, que começou lá quando o presidente da Colômbia recusou a entrada de aviões norte-americanos com cidadãos do país deportado. Trump que ali anunciou, por causa dessa movimentação do Petro, exigindo os direitos dos cidadãos de serem transportados adequadamente, seguindo ali os protocolos estabelecidos. Em retaliação, Trump anunciou tarifas de 25% aos produtos colombianos, ameaçou aumentar para 50% em uma semana, e aí, em resposta, o colombiano tinha ordenado tarifas também de 25% sobre as importações americanas, mas a taxação americana impactaria produtos colombianos aí como café, petróleo e flores, que são essenciais para a economia do país. Destaque agora, então, aqui na nossa home, de que Gustavo Petro desistiu de reagir à ameaça de taxação dos Estados Unidos, mas nessa dinâmica a gente vê aí questões que ainda podem acontecer. Uma das retaliações dos Estados Unidos nessa história com a Colômbia também foi relacionada aos vistos dos colombianos para os Estados Unidos. Essas sanções ligadas ao visto e às inspeções reforçadas da alfândega e proteção de fronteiras vão permanecer em vigor até que o primeiro carregamento de aviões de deportados colombianos seja devolvido com sucesso. Isso de acordo com o anúncio feito pela porta-voz de Washington DC, a Caroline Leavitt, dentro dessa história que é mais do que complexa, e por isso a gente conta aqui já com o nosso Jamil Chad, que está super empenhado nessa cobertura tão importante, né, Jamil? Mas a gente vendo aí oficialmente o primeiro conflito dos Estados Unidos com a América Latina. Como que você acompanhou aí essas últimas movimentações e o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom dia para você. Natália, bom dia Josias, bom dia Thales, bom dia a todos. Olha, vamos por partes, porque como você falou, é bastante complicada essa história. O que vinha acontecendo durante a semana passada era uma série de, eu diria, enfrentamentos em relação à posição de Trump. Então, nós tivemos o México, que chegou a vetar um voo, ele acabou sendo autorizado. Honduras, que resolveu endurecer a sua posição em relação à deportação. Depois teve o caso brasileiro. E aí teve o caso colombiano. Quando, então, chega o caso colombiano, qual é a decisão da Casa Branca? Dar uma resposta, entre aspas, exemplar para toda a região. Para deixar muito claro para toda a região que não vão aturar que isso seja mantido. Então, que o questionamento seja mantido. Então, o que aconteceu com a Colômbia, na verdade, não foi só com a Colômbia. Foi uma mensagem da Casa Branca para toda a América Latina, dizendo, olha, esse é o pacto, isso nós não vamos abrir mão, e quem quiser entrar em conflito ou recusar, etc., olha só o que vem pela frente. É o que muitos chamam aqui nos Estados Unidos das armas preferidas de Donald Trump, o bullying e a chantagem. Sabendo, obviamente, que ele tem uma economia gigantesca, sabendo que ele tem essas armas comerciais e financeiras. É importante lembrar que tudo isso que ele fez era ilegal. Todo o aumento de tarifa por conta de um acordo de deportação não é justificado, e as regras do comércio vetam qualquer tipo de ação como essa. Mas, obviamente, o direito internacional para Donald Trump não existe. Então, obviamente, ele faz isso para tentar dar uma demonstração para a América Latina. A América Latina vai ter de se preparar não só para essa questão específica de Donald Trump com relação à deportação, mas para todo o comportamento de Donald Trump em relação à América Latina, por exemplo, no que se refere aos investimentos chineses, em relação a tantos outros temas que podem gerar uma crise entre a América Latina e Donald Trump. Hoje, o que nós temos? Um acordo. Não é total ainda, porque, inclusive, os colombianos, o chanceler colombiano
vem aos Estados Unidos justamente para negociar um entendimento permanente. Esse é um ponto importante. Outro ponto é como você citou, Natália, as sanções em relação aos vistos, elas não foram retiradas ainda, elas estão aplicadas e elas só vão ser retiradas quando o primeiro voo puder acontecer, e aí sim eles querem uma prova do lado da Colômbia de que não vai ter algum tipo de mudança na postura. Muitos pontos Jamil, ali. uma pergunta. Por favor, Thales, pode Opa, ir. queria fazer uma pergunta ao Jamil. O Brasil argumentou que há um tratado com os Estados Unidos em que as deportações, que até já tinham ocorrido na época do Biden, têm que ocorrer com um bom tratamento para os brasileiros que são deportados. Não houve esse bom tratamento e, por causa disso, o Brasil suspendeu o avião lá e passou a usar aqui dentro um outro avião. O que significa que esse caso da Colômbia, que o Trump vai continuar tratando mal os deportados para o Brasil, para a América Latina? Vai continuar tratando mal algemados dos pés às mãos? Olha, essa questão da algema ela é uma questão permanente. Desde o acordo que foi assinado pelo Temer ainda, o governo brasileiro fez esses pedidos. O governo Bolsonaro fez esses pedidos para o governo Trump, seu amigo Trump. E foi um diplomata que me passou essa informação, disse que na época do Bolsonaro, o governo brasileiro foi solenemente ignorado quando foi solicitada essa mudança. Vamos ver agora. Eu acho muito difícil, sinceramente, que haja uma transformação nesse sentido. O que sim pode existir é, obviamente, um tratamento mais adequado. Por exemplo, Thales, só aqui para deixar claro, o avião que voou dos Estados Unidos ao Brasil não era um avião do governo americano. O que faz o governo americano? Ele terceiriza, ele aluga uma empresa que basicamente faz o transporte dessas pessoas. E, claro, ele quer pagar o mínimo possível. Então, certamente, as condições da aeronave eram absolutamente fora de um padrão de um avião comercial. Né? Então, são todos esses elementos que precisam ser destacados. A outra questão é, sim, claro que o Brasil vai voltar a falar da algema. E agora, a questão é saber se nem naquele momento de governo Bolsonaro e governo Trump aquilo foi atendido, não sei se dessa vez vai ser atendido. E o que Donald Trump mostrou é que ele está disposto a usar todas as armas que ele tem, justamente para que a sua política, que é a bandeira do seu, pelo menos do começo do seu governo, vigore. É populista, absolutamente, vamos dizer assim, fora do contexto das necessidades primordiais da economia americana, mas obviamente ele tem que dar uma resposta. Ele deu essa resposta à base dele, radical, nesse fim de semana. Ele usou isso de uma forma extremamente hábil, eu diria, para dizer à sua base: olha só, com a gente ninguém mexe. Não só nós estamos expulsando, mas quem não cumpre o que a gente quer, olha só o que nós fazemos. É o bullying e a chantagem. É importante a gente analisar por vários pontos, né, Jamil? Essa questão do direito internacional, dos direitos humanos, esse ponto simbólico até, né, dessa imagem que a gente acompanhou, que chegou de forma tão agressiva para a gente aqui da situação dos migrantes chegando no Brasil. A gente vai estender um pouco mais na análise nesse sentido também ao longo do programa, mas queria um comentário seu também sobre os preparos para reuniões nesse sentido, né? Já juntando aqui dois pontos, tanto da comunidade de estados latino-americanos que devem se reunir para uma resposta nesse sentido, já estavam se preparando, né, de certa forma, já antes da posse do Trump, para esse sentido de como lidar com o fluxo migratório do país e essas ameaças de Trump ligadas à deportação, e do governo brasileiro aqui, que agora, inclusive, está reunido com o ministro para discutir justamente essa questão. Como que devem ser as respostas e a união de países da América Latina nesse sentido, Jamil? O que você espera ali em termos de compromisso e de comprar brigas ou não, né, do ponto de vista o que é interessante para o Brasil e para os países, de certa forma, unidos aqui da América Latina nesse sentido? Nós não temos uma região unida, né? E aí, obviamente, vamos citar alguns exemplos. O Paraguai hoje é um país que tem uma relação muito privilegiada com o Donald Trump. Não vejo o Paraguai, neste momento, assinando uma declaração conjunta repudiando o tratamento dado aos imigrantes. A Argentina, a gente sabe muito bem, Milei
tem uma relação hoje mais do que privilegiada com Donald Trump. Não vejo a Argentina nessa reunião subscrevendo a uma declaração de guerra contra Donald Trump. Outros países da América Central, por exemplo, vão receber essa semana a visita do Marco Rubio, que é o chefe da chancelaria americana. Ele vai lá, obviamente, para Panamá, Costa Rica, Guatemala, eu acho que mais alguém está na lista, República Dominicana, se eu não me engano, obviamente pressionar na questão migratória. Ou seja, antes da reunião da CELAC, o que nós vamos ter é muita pressão e muita discussão dentro da nossa própria região para ver como é que vai ser, vamos dizer assim, traduzido num documento. Naquele documento, antes da posse de Donald Trump, 2 dias antes da posse de Donald Trump, a região também publicou uma declaração condenando a criminalização dos imigrantes, né? Esse era um ponto principal, e alertando que as deportações precisavam acontecer dentro dos padrões dos direitos humanos. Mas, Natália, aquela declaração só foi assinada por 11 países. Ele sabe que a região é um pouco maior do que isso. Não é? E essa discussão toda que